Bom dia. Aqui começando mais uma semana de um bate-papo aí no nosso canal. E hoje, como vou fazer uma cirurgia agora, está começando o preparo dela, a paciente está começando a ser anestesiada, e é uma paciente que vai fazer uma lipoaspiração de costas, uma lipoescultura no dorso, e essa lipo vai ser feita só nas costas, porque ela já fez há mais ou menos 6 meses atrás uma plástica de mama e uma plástica de abdômen com lipoaspiração desse abdômen, e voltou agora, 6 meses depois, para fazer a lipo das costas. E por que isso me chamou a atenção? Na verdade, porque é bastante comum na minha prática clínica que as pacientes voltem para a complementação cirúrgica 6 meses depois, caso desejem algo mais além daquilo que foi proposto na primeira cirurgia. O que eu estou tentando dizer para vocês? Que existe um limite de segurança para cada procedimento, para cada tempo cirúrgico, para cada etapa cirúrgica, né? Então, eu tento manter as minhas cirurgias dentro de um prazo máximo de 5 horas e meia, 6 horas de duração, porque nós sabemos que as intercorrências, as complicações, principalmente a trombose venosa, é muito mais recorrente em cirurgias que ultrapassam esse tempo. Então a gente sabe que o tempo cirúrgico está intimamente ligado a complicações no pós-operatório, porque cirurgias muito longas vão levar a um tempo de repouso muito maior, né? O trauma é muito maior, as perdas, tanto sanguíneas quanto de humores, é muito maior, e o nosso corpo tem uma reserva determinada para ser gasta num processo cicatricial. Se a cirurgia é extensa demais, é muito grande, provavelmente todo esse estoque de recursos, né, de colágeno, de proteínas, né, tudo que é usado para fazer um processo de cicatrização, isso vai ser gasto, e se esses recursos forem exauridos, quer dizer, se eles acabarem, todo o processo cicatricial entra em colapso. Então nós sabemos que cirurgias muito grandes são as principais cirurgias onde nós vamos ter alterações cicatriciais. Cicatrizes que não vão fechar, cicatrizes que vão ter a deiscência, que é a abertura dessa cicatriz. Então, o risco de complicações no pós-operatório está diretamente ligado ao tamanho da cirurgia. Então, nós fazemos, na verdade, o que eu faço é seguir uma orientação do Conselho Federal de Medicina e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que já tem aí mais de 15 anos, para que não se faça muitas cirurgias associadas e respeitando esse tempo de duração, em torno aí de 5 a 6 horas, para que se evite um índice maior de complicações. Como uma plástica de abdômen é uma cirurgia, plástica de mama e abdômen, né, que é a cirurgia que a gente mais faz associadamente, então, sem sombra de dúvida, a associação mais comum no dia a dia de um cirurgião plástico é plástica de mama, plástica de abdômen. Porque geralmente nós estamos falando de mulheres pós-gestação, e mama e abdômen são as áreas que mais sofrem com as alterações da gravidez, né? Então, nós vamos precisar fazer essas correções associadas. Essa é uma cirurgia, essa associação mama e abdômen é uma cirurgia que vai durar aí entre 5 e 6 horas, mesmo com equipes muito bem treinadas. Então, eu tenho como limite essa associação. E é muito comum que as pacientes queiram fazer uma lipadinha nas costas, tratar mais a cintura, pegar a gordura, botar no bumbum. E lá no consultório elas não conseguem. Isso vai ser feito sempre 6 meses depois. Então esse é um limite meu. Eu não quero aqui dizer que eu estou mais certo do que outros que fazem. Esse é um limite meu. Eu não aceito fazer mais que isso, porque não vejo necessidade de aumentar o risco das minhas cirurgias. E não é raro
pacientes que passam por mim, passam comigo por consulta, e tem essa delimitação muito bem feita, voltarem algum tempo depois para tirar dúvidas, porque outros colegas ofereceram a elas cirurgias maiores. E eu novamente volto a explicar que eu não faço, que os colegas mais corajosos fazem, né? Cada um aceita correr o risco que aceita correr. Eu não estou mais disposto a isso. E explico o porquê. Então, o porquê é esse? Justamente para que eu possa fazer um gerenciamento de risco dessas cirurgias e não vejo necessidade de estender demais uma cirurgia que pode ser postergada para um segundo tempo, onde isso é feito com muito mais tranquilidade. E é justamente esse o caso da paciente de hoje, que eu vou operar dentro de instantes. Ela fez uma plástica de mama com o abdômen há mais ou menos 6 meses e agora está voltando para fazer a complementação das costas. Essa lipoaspiração do dorso é algo que vai levar aí mais ou menos 2 horas. Então, se eu somar com as 5, 6 da frente, nós vamos ter aí quase 8 horas de cirurgia. É muito tempo cirúrgico, gente. Não há necessidade. Ninguém vai morrer se não fizer uma cirurgia plástica dessa. O problema é que as pessoas podem morrer se fizer cirurgias muito grandes. Então não há necessidade disso, né? A gente pode ir um pouquinho mais devagar e fazer isso sempre com todo o cuidado e com toda a segurança possível. E essa paciente fez exatamente isso. E é muito comum. Eu tenho no meu dia a dia isso de forma muito frequente. Pacientes que fazem uma cirurgia num determinado tempo, 6 meses depois vêm para complementar aquilo que não deu para fazer nessa primeira etapa. Eu nunca me arrependi de não ter feito uma cirurgia a mais. E já me arrependi de ter feito uma cirurgia complementar, né? Uma cirurgia, associar uma cirurgia que poderia ter esperado. Então, quando alguém me diz, mas você vai perder a paciente, essa paciente jamais seria minha. Se uma paciente que vem ao meu consultório para saber o que eu penso do caso dela, quero a minha opinião profissional sobre a cirurgia dela, e não respeita o meu ponto de vista e os meus parâmetros de segurança, essa paciente não é para ser minha paciente, ela jamais seria minha paciente. Porque como sou eu o detentor do conhecimento médico daquele assunto, daquela especialidade, sou eu que tenho que traçar os parâmetros de segurança. E de forma muito tranquila, sempre que confrontado por uma ou outra paciente, eu respondo que tem colegas que aceitam, ela tem toda a liberdade para procurá-los. Eu não me permito colocar a vida de ninguém em risco.